Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast. Você vai ver daqui a pouquinho, logo em seguida, a entrevista com um agente político que ficou muito famoso no Brasil inteiro. Aqui no Espírito Santo ele teve mais de 1 milhão de votos, derrotou alguns nomes muito tradicionais da política do Espírito Santo. E agora tem feito história com posições bem firmes e bem marcadas a respeito de temas muito polêmicos. Então, antes de você começar a ver a entrevista, não se esquece de ativar o sino das notificações e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante. E curte também a entrevista. Muito obrigado e vamos à entrevista do Edcast. Eu me lembro de uma passagem, isso tem uns 20, 25 anos, que saiu na imprensa, no mundo inteiro, não sei o que, acharam 2 fitas DAT dos Beatles, são raríssimas, cada uma vale $1 milhão. 3 milhões de dólares. Cada uma? Não, a fita, o jogo... O conjunto, 3 milhões de dólares. Essa história é muito maluca. Porque só pra gente entender, fita DAT era uma fita de áudio que se usava na década de 60, Isso. 70, que era um áudio de qualidade para a época, né? Era uma fita que colocava lá no aparelho específico, não sei o que, nem existe mais isso, né? Eu tenho em casa. Mas vamos lá para essa história. Essa é a história. É o seguinte, eu fui para Liverpool, numa das minhas viagens para Liverpool, eu sempre levei alguns produtos para trocar. Sempre, até hoje eu levo. E eu levo. Por quê? Porque... Você é colecionador. Sou colecionador. Você leva produtos de coleção dos Beatles. Para trocar por outras coisas que eu não tenho. Uhum. E numa dessas viagens eu levei um álbum de figurinha brasileiro, completo. E troquei esse álbum de figurinha por uma série de coisas. Entre essas coisas, uma fita. Essa fita eu tocava no programa de rádio. Uma fita que eu tratava como uma outra fita qualquer. Certo dia, abri o jornal Folha de São Paulo e tinha a seguinte história. O Paul McCartney tinha feito um chat. E esse chat de tanto tempo... E ele mencionou a história que em 1974 ele foi... Por que aconteceu? Os Beatles terminaram em 70. Isso. John Lennon foi morto em 80. Nesse período de 70 e 80 não tem registro de encontros de Paul McCartney com John Lennon. E eles se encontravam, se telefonavam, se frequentavam raramente, poucas vezes, mas tanto que tem uma história... que tem aquele programa de humor Saturday Night Live, um programa feito ao vivo, aos sábados, na televisão americana. Os dois estavam no apartamento deles, no apartamento de John Lennon, no Dakota, em Nova York. Eles pegaram o telefone e falaram, nós vamos aí. Vai pra merda, vai pra trotum. Desligavam o telefone. E eles insistiram 3, 4 vezes que iriam ao vivo no programa Saturday Night Live. E o cara não acreditou que era John Lennon e Paul McCartney e desligava o telefone. Isso é história, isso é histórico. Em 74, eles se encontraram em Los Angeles. Então, era Paul McCartney na bateria, Harry Nilsson, Stevie Wonder, John Lennon, juntos, fazendo uma jam, uma brincadeira. Alguém gravou. Essa fita chegou na minha mão e eu tocava. Essa era a fita da gravação. Só que eu não dava bola para ela. Era uma fita comum. Aí, o que acontece? Sai essa matéria na Folha de São Paulo, e o cara menciona essa fita, o Paul McCartney. Alguém faz uma avaliação que a fita vale 3 milhões de dólares, 3 milhões de dólares, e eu vi aquela Folha de São Paulo, estou vendo a Folha de São Paulo, estiquei o braço e peguei a fita. Essa fita eu tenho. Não estou dizendo que essa fita é única, eu estou dizendo que essa fita eu tenho. Aí eu peguei o telefone, liguei para o repórter da Folha de São Paulo e falei com ele. Depois de me distratou, rapaz, me tratou mal, me tratou com desdenho. Eu falei, rapaz, tudo bem, eu sou jornalista também. Você não tem que acreditar no que eu estou falando. Mas estou dizendo o seguinte, essa coisa, eu frequento, faço isso, aqui, tal. Você tem uma pessoa na EMI chamada, na gravadora dos Beatles, aí em São Paulo, chamada Sônia Antunes. Você conhece? Conheço. Então você liga para a Sônia Antunes, seu babaca. Falei assim mesmo. Você liga para a Sônia Antunes, seu babaca, porque ele chegou nesse estágio de me irritar. E pergunta para ela quem é esse idiota que está te ligando aqui agora. Ele liga o telefone. 40 minutos depois, liga a Sônia. Edu, que história é essa? A fita está aqui. Como? Não, eu troquei por um álbum de figurinha. Quando? Ano passado. O que você vai fazer com a fita? Nada, pô. Se quiser, me paga uma passagem, eu entrego para Paul McCartney, dou para ele de presente.
Aí saiu no Jornal Hoje, saiu um video show, saiu na Folha de São Paulo, no Globo, não sei o quê, a fita de 3 milhões de dólares foi achada, não sei o quê. Isso abriu uma porta para mim junto à EMI em Londres, porque quando a gente foi convidado para ir no estúdio de Abbey Road e gravar no estúdio porque o Clube Big Beatles também gravou em Abbey Road. Em Londres, em Abbey Road. Que Londres. É um estúdio lendário. Lendário. Né? E a gente foi muito bem recebido, tanto que quando a gente foi a primeira vez em Abbey Road, era um dia que eles só estávamos nós lá. Era um dia que eles só receberam a Big Beatles. Em função da fita de 3 milhões de dólares que eu tinha no meu poder. Que nunca me ofereceram R$3 por ela. Você venderia? R$3. Não venderia. Por 3 milhões? Não venderia. Eu daria para o Paul McCartney. Eu me tornaria o cara mais conhecido da história da bitomania nacional, mundial. Falando de bitomania e passando, que é um episódio realmente sensacional esse da fita, você é um grande colecionador dos Beatles. Eu sou um bom colecionador, não acho que eu sou um grande. O que você tem lá de Beatles? O que você tem que... Você já falou que tem Eu tenho autógrafo de todos. Eu lembro também eu lembro de uma capa de disco que foi vendida por muito dinheiro, que tinha o autógrafo de 3, eu acho. Eu tenho autógrafo, eu tenho papel com autógrafo dos 4 no mesmo papel 3 vezes. Tá? Eu tenho pendurado em casa, em quadro, mais ou menos uns 200 quadros. Tudo de... Só gente ligada à música. Cartaz original, fotografia original. Disco original, autógrafo. E gente ligada à história dos Beatles. Porque eu acho que o mais interessante é o entorno de. Né? Porque o entorno de tem a sua... O Brian Epstein, empresário, o primeiro motorista, o produtor, essas pessoas que são icônicas, mas são... desconhecidas do grande público, né? Mas são pessoas que fizeram a história dos Beatles, né? Que orientaram, que trouxeram, que levaram. Eu tenho muito prazer de saber assim, o primeiro baterista dos Beatles, o Pete Best, um cara que frequenta a minha casa em Vitória. Sabe? Vem para Vitória e fica. Já veio 2 vezes e a gente se encontra. Eu vou para Liverpool, vou encontro com ele, e essa relação de saber que a minha história profissional está ligada também... De alguma forma está ligada à história dos caras, entendeu? Você tem quantos itens dos Beatles em casa? Não sei te responder, mas tem coisas interessantes como violão de plástico dos anos 60 de brinquedo. Que foi de da época, né? Fotografia, cartaz de porta de cinema de 2,5 metros por 1,5 de largura, sabe? Autógrafo, discos, roupas... de gente que dá para fazer um museu dos Beatles. Dá para fazer um museu de música. De música. Porque, por exemplo, existem Phil Collins. Pô, meu irmão, eu tive com o Phil Collins, me dá autógrafo aí, Phil Collins. Eu tive e nunca tive vergonha. Eu vou contar uma história para você que é típica. A gente foi fazer um evento no interior dos Estados Unidos, fazer uma apresentação no interior dos Estados Unidos. E eu sabia que o América ia tocar lá. Bom, o América era um trio que virou uma dupla, que foi produzido pelo George Martin, o produtor dos Beatles, que chegou em primeiro lugar na parada americana. Um grupo excepcionalmente folk music, country music, excepcional grupo. E eu sabia que o cara ia para lá. Pô, se eu vou fazer um show no lugar, se eu tenho eu vou levar uma fotografia do América, uma boa caneta, aí você manda fazer a foto, com espaço para ele autografar, e ficou aquilo lá 3, 4 dias na minha bolsa. Aí eu entrei no backstage lá para almoçar. Quando eu estou almoçando, os caras entram e sentam na mesa atrás ali. Eu penso 2 vezes. Na minha mesa estava um grupo de brasileiros, devia ter uns 10 brasileiros. Eu peguei minha bolsinha, botei em cima da mesa, puxei meu envelope, abri o envelope, botei a canetinha, não sei o que, tal, deixei aqui esperando, fiquei de olho lá, comendo lentamente, de olho nos caras terminarem de comer. Quando eles estivessem rindo, acabou. Esse é o código, essa é rindo, acabou o processo da refeição, eu vou levantar e vou lá. Pô, eu gosto de vocês, cara. Vocês marcaram a minha vida. A música de vocês eu tocava no rádio. Cara, você sabe que eu sou lá do Brasil. No Brasil vocês fazem sucesso, filha da mãe. Acho que é importante dizer isso pro cara. Né? Até eu falo, você me arrepia, porque é verdade, cara. Esses caras marcaram as nossas vidas. E marcam até hoje, né? Aí, quando eu tô aqui... Você não vai levar... Os brasileiros, você não vai levantar. É cara de pau. É muito cara de pau. Você vai levantar daqui lá pedir outro? Vou, cara. Aí esperei, fui lá,
desculpe, sou do Brasil, uma banda que toca ali, amanhã a gente vai tocar, 2 horas antes de vocês, no palco e tal. Eu queria te pedir um autógrafo, sei que os caras pediram um autógrafo, pediram para tirar fotografia comigo, eu no meio com os dois, e eles botaram na rede social deles no dia seguinte. Hoje tem show da banda Clube Beatles, legal, né? não sei o que, tal, muito obrigado pelo carinho, porque para eles não é tão importante quanto para nós como fãs. Né? Você como artista receber o afago, o carinho, não precisa ir muito longe. Olha o que nós estamos passando, compadre. O que nós estamos passando há 1 ano e 7 meses de pandemia, quase 2 anos de pandemia. E esses artistas maravilhosos, Copernic, que se esforçaram, vem se esforçando a fazer lives, shows, apresentações, conversando com seus fãs, atendendo seus amigos, seus fãs, seus admiradores pelas redes sociais, por Instagram, fazendo lives. Cara, imagina o que seria desse mundo, nesse momento, sem esses caras nos colorindo com a sua arte, sabe? Trazendo para a gente uma coisa com uma boa música, uma boa poesia, uma boa discussão acadêmica. Então, nós tivemos muita sorte de estarmos passando esse momento da humanidade num instante em que a gente tem a comunicação tão fácil, porque a gente está conseguindo vê-los, ouvi-los. Então, esses caras precisam ser aplaudidos. Se nós não estivéssemos passando isso que nós estamos passando sem a amenizada da cultura, nós estamos roubados, cara.